Olá, querida amiga mulher vitoriosa, que prazer estar mais uma vez aí com você. E eu quero te dizer que você é uma mulher muito amada por Deus, escolhida por Ele para ser bênção nessa terra, para fazer a diferença como mulher, do jeitinho que você é. E eu estou feliz no programa de hoje, que eu estou aqui com uma mulher de Deus especial, vitoriosa, a doutora Márcia Noeli Barreto, que é diretora da Divisão de Polícia de Atendimento à Mulher. Ela é delegada também. Márcia, é um prazer ter você aqui no nosso programa. Eu agradeço. Eu queria começar fazendo uma pergunta. Como é que começou essa sua carreira de trabalhar na polícia e nessa área com mulheres? Bem, eu já tenho 25 anos que eu sou da polícia. Eu, na verdade, fiz o concurso em 1986, entrei como detetive de polícia, era o único concurso que estava aberto. Mas entrei na primeira delegacia de mulheres, que fundada aqui no Rio de Janeiro, porque a primeira foi aqui no Brasil, foi em 85 em São Paulo, e a segunda aqui no Rio de Janeiro, em 1986. Mas depois fui para outras delegacias, enfim. E aí fiz um concurso público para delegada, participei de outras delegacias, Copacabana, Delegacia do Aeroporto, Realengo, enfim. Fui para a Corregedoria de Polícia, aí me convidaram para ser delegada da Delegacia de Mulheres titular de Nova Iguaçu. Cheguei lá na primeira semana, uma ONG me chamou para eu fazer uma palestra. Eu falei, por que eu vou fazer uma palestra? Para mim, todas as mulheres já sabiam, já tinham informações sobre a violência contra a mulher. Para minha surpresa, as mulheres não tinham informações. Então, eu comecei a fazer palestras sobre a questão da violência contra a mulher, o que era, onde procurar. Então, isso me motivou a escrever meu livro, Mulheres Corajosas. Eu escrevi um livro, Mulheres Corajosas é uma questão de atitude. Eu criei uma ONG, Atos e Atitudes. E aí fui mesmo que sendo uma ativista na questão da violência contra a mulher. E hoje, agora, a doutora Marta Rocha, que é a nossa chefe de polícia, me deu essa incumbência aqui de estar chefiando as delegacias de mulheres. Olha que coisa interessante, que bacana, né? Que a gente vê que você está prestando um trabalho para a sociedade, abençoando vida, abençoando as mulheres. A gente estava falando sobre a importância da mulher fazer a denúncia, mas eu queria te fazer uma pergunta. Filhos que são criados num lar violento, onde há muita violência, esses filhos também são propensos a cometer violência quando se casarem? Na maioria das vezes. Poucos são os que não cometem, porque violência gera violência e, na verdade, esses filhos reproduzem o que seus pais mostraram o que é na vida inteira. Então, assim, os filhos que são bem educados, eles reproduzem isso, com raríssimas exceções. Da mesma maneira, os filhos que veem essa violência dos pais até acham isso certo e, na verdade, continuam cometendo essa violência. Eu queria começar também fazendo outra pergunta que tem a ver com essa. Quais as características, quem sabe, tem moças assistindo esse programa, né? Que estão querendo se casar, namorar. Então, quais são as características que a gente pode ver num futuro marido violento? São várias atitudes, né? Esse perfil do homem violento, muitas vezes é por causa da cultura. Então, é aquele machista, aquele que quer ter o poder sobre a mulher. Então, a gente começa percebendo isso no namoro. Então, como já disse, né, assim, ele isola essa menina do convívio social, ele diz, olha, eu quero que você fique em casa, eu quero que você não vá na casa dos seus pais quando casa. E o pior de tudo é que a mulher pensa, essa moça vai falar assim, nossa, ele tem ciúmes de mim, que bom, e confunde ciúmes com amor. Ela acha que ele gosta dela e, na verdade, ele está cercando ela, não deixando ela falar com ninguém. Então, a gente já vê esse isolamento, o perfil mesmo é dessa cultura que ele manda, ela apenas obedece. Do machismo, né? Da coisa do machismo. Do machismo. Tem muitos alcoólatras e muitos dependentes químicos, mas não quer dizer que todo alcoólatra e todo dependente químico agrida a mulher, mas isso tem muito no perfil do homem agressor. Porque a gente observa que em muitas agressões o homem está sempre alcoolizado. Na maioria das vezes. Então, o alcoolismo contribui para isso? Você acha que? Contribui, mas não é necessariamente, porque muitos alcoólatras não agridem suas mulheres. Agora, talvez seja uma desculpa. Eu não sei muito sobre essa questão médica, mas eu acho que seja uma desculpa. Está alcoolizado, aproveita para bater na mulher, né? Assim como o dependente químico também. Mas o perfil mesmo do agressor é mais cultural, pelo menos aqui no nosso país. Em outros países tem a ver com religião também, que sabemos, né?
E vamos falar agora sobre um pouquinho da questão do assédio sexual. A gente sabe muitas mulheres que às vezes são assediadas no seu trabalho, pelos seus patrões. O que ela pode fazer? Ela pode denunciar? Como é que é feito isso? Essa lei sobre o assédio sexual, a pena é apenas uma pena alternativa de pagar cestas básicas, ele não vai ser punido para ser preso. E sempre tem que ter uma relação de poder. Então, é sempre do patrão em relação à empregada e não de um igual a ela. Então, quando é do patrão em relação à empregada, quer dizer, do poder em relação à menor, ela vai à delegacia, registra e aí a gente apura os fatos. E ela corre risco de ser mandada embora do trabalho? Corre sim. Não tem nada que ajude a ela a continuar no trabalho, não. Mas é isso, né? É a atitude de ir para outro local e ele ser punido por causa disso, né? Então tem que denunciar mesmo, não pode ficar sem denunciar. Porque a gente vê muitas pessoas que não denunciam, têm medo, e aí mantém essa pessoa cometendo esse ato injustamente com outras pessoas. Então, é muito importante que mesmo que ela corra risco de ser mandada embora, mas que ela fale, porque senão não acaba essa violência, Exatamente. Né? O que você pode falar também da sua experiência assim, marcante que você teve nessa sua trajetória de atendimento às mulheres? Na verdade, assim, tanto da violência, a Delegacia de Mulheres é uma política pública que foi criada para que as mulheres pudessem se sentir mais à vontade e a delegacia registrar não só as questões da violência doméstica, como as questões da violência sexual também. Então, assim, da violência sexual, então, a gente vê tantos abusos de crianças, de garotas, e a gente fica assim muito sensível a tudo isso, e a questão mesmo do estupro. Então, um dos casos, e aí são tantos casos, mas um dos casos que me deixou assim muito abalada, mas que na verdade valeu pela denúncia. Esse livro foi escrito para essa menina que denunciou, que é um caso lá em Nova Iguaçu, quando eu estava. Então as meninas saíam de uma casa de show de madrugada e elas iam para o ponto de ônibus. Elas eram rendidas por, a princípio, 2 homens. Um estava na Kombi, já dirigindo, e o outro rendia ela com uma arma e mandava elas duas se abaixarem na Kombi e seguiam, estupravam essas meninas. E eu fiquei sabendo, depois de mais ou menos uns 4 meses que isso já estava acontecendo, umas meninas foram lá na delegacia, e aí é importante que a gente diga isso para as mulheres, foram lá na delegacia para registrar, mas disseram, olha, eu só quero registrar porque eu tenho que ir no médico, porque elas têm que tomar todos aqueles coquetéis, aqueles remédios todos, mas eu não quero continuar. E só a própria mulher, em relação à violência sexual também, pode ir à delegacia e registrar. E foram embora. Depois chegaram outras 3 meninas, isso já depois de 2 meses, e falaram desse mesmo modus operandi, essa mesma Kombi, só que não eram mais 2 homens, e sim 6 homens. E que estupraram essas meninas, da mesma forma, levaram ao local, e eu falei assim, vamos lá comigo, vamos ver se a gente consegue achar o local. E uma garota de 17 anos, ela foi comigo, nós conseguimos achar o local, prendemos esses 6 homens, e assim, estampamos isso na mídia, e foram 32 meninas dizer que foram estupradas por esses homens. E por que eram 2 e depois 6? Porque eles contaram com a impunidade. Porque eles acharam que as mulheres não iam denunciar, e muitas não denunciaram, só denunciaram depois que eles foram presos. E isso foi marcante para mim, porque na verdade a gente tem que sempre dizer para a mulher, vá à delegacia, registre, não tema, vá à delegacia de mulheres, porque foi uma política pública criada para essas mulheres, para que elas confiem, vá à delegacia, porque nós não vamos deixar esses homens impunes, nós vamos prendê-los e eles vão ficar presos e cumprir suas penas. Uma coisa muito interessante, é verdade, porque o ser humano, se ele não tiver uma punição, realmente ele não vai parar com os seus erros, né? Exatamente. Então, a Delegacia de Mulheres está aí para isso. A gente está querendo dizer para você que está assistindo o programa, talvez você esteja vivenciando aí, né, uma violência doméstica, talvez você foi abusada, foi violentada, você está sofrendo e você sabe que aquela pessoa que cometeu isso está aí solto, você tem que denunciar sim. Vá lá, é um direito seu. E a gente tem aí as delegacias de mulheres para isso. Nós estamos no finalzinho do programa. Eu quero que você deixe uma mensagem especial aí para todas as mulheres que estão assistindo o programa, da parte de Deus aí para elas, Márcia. Deixa aí uma mensagem. Deus não quer violência. Deus quer paz. No versículo de Isaías 60, versículo 18 diz, nunca mais se ouvirá de violência na terra. É uma profecia e que, na verdade, eu acho que todas nós
temos que fazer parte dessa profecia e, na verdade, lutar para que haja paz e nunca violência na terra. Amém, é verdade. E a Bíblia fala em Mateus 5,9, bem-aventurados os que promovem a paz, né? Porque deles é o reino dos céus. Então a gente está aqui para promover a paz e um dos meios é a gente contribuir aí ajudando essas pessoas, tendo o local certo. Que Deus possa te abençoar grandemente, Márcia, tá? Também, foi um prazer ter você aqui no nosso programa Mulher Vitoriosa e você vai voltar outras vezes sim, né? Você está aí aprontando aí o seu livro que você lançou, você vai relançar novamente. Quando você aprontar, você vai voltar aqui no programa, tá? Obrigada. Para relançar aqui o teu livro Mulheres Corajosas. Isso. É verdade, você tem que ser uma mulher corajosa sim. Você tem Deus na sua vida, não deixe ninguém tirar e denegrir a imagem de Deus na sua vida. Tá? Um grande abraço para você, obrigada, pastora. Deus abençoe e um grande abraço a você também, a sua família, que Deus te abençoe e fica com Deus até o próximo programa.